Fala pessoal, mais uma vez estou aqui de volta para falar dessa vez sobre o capítulo de pressão. Dentro do tópico de hidrostática, o capítulo de pressão vem após o capítulo de densidade e é uma parte muito, mas muito importante, dentro do capítulo de hidrostática, porque você vai estudar agora o conceito de pressão baseado em fluidos, mas lá na frente a gente vai ver como se comporta também a pressão de gases, no interior de um cilindro, como eu posso distribuir força sobre área e outras grandezas, Bem, eu trago aqui para vocês um recipiente, onde essa marca de azul aqui, representa uma coluna de água, onde ele está preenchido até aquela superfície, todo de água. Aquela água, ela está exercendo uma força no fundo do recipiente, tá bom? E nas paredes laterais também. O nosso objetivo em hidrostática sempre é calcular as pressões ao fundo dos recipientes, Dentro das questões dos exercícios, dos comentários sobre o nosso vestibular, a gente vai ver apenas a ideia de pressão relacionada na vertical. É o que pega mais, na verdade, Então aí eu trago a ideia de, eu tenho tudo isso aí digamos, é um líquido, É um líquido, tudo isso aí que você está vendo, toda essa parte, até a marca d'água. Aí o que é que eu vou fazer? Faz de conta que eu vou pegar um copo e vou afundar na água ele aberto, de modo que esse copo encha-se apenas com uma certa porção de água, que eu vou fazer uma análise, vou fazer um estudo físico, elaborar algumas leis e teorias sobre essa porção. Então eu peguei o copo e coloquei aqui. Esse copo, ele está com uma certa massa de água. Vamos fazer uma análise, pessoal? No fundo do recipiente existe uma certa área, que eu vou chamar de A. Toda essa coluna de água aqui, ela tem uma certa massa, certo? Então eu vou denotar que essa massa pode ser dada com uma relação entre o peso, que é massa vezes gravidade. Só um exemplo, Essa massa de água, ela tem exerce uma certa força no fundo do recipiente, e essa força ela é dada pelo peso, onde o peso é a massa vezes a gravidade, tá bom? Então eu tenho que a pressão calculada dessa coluna de água dessa coluna de líquido, de fluido, a pressão aqui, no fundo do recipiente, pessoal, ela é dada por força sobre área. Isso aqui é a equação geral da pressão, Pressão é igual a força sobre área. Beleza? Ou seja, toda essa distribuição de força em relação a uma área, ela é denotada por pressão, A unidade no SI de pressão, força é Newton, área é metro quadrado. Portanto, a unidade é Newton por metro quadrado. Então eu vou dizer que essa força é igual ao pelinha, onde pelinha eu vou denotar aqui como sendo o peso. Pelinha é M vezes G, tá bom? Isso aí é pelinha. Então, sendo pelinha igual a M vezes G, eu tenho que M vezes G sobre A. Mas só que o volume de água que tem dentro desse copo, digamos, que eu separei aí, é dado por a área de baixo vezes a altura. Não é cilíndrico? A área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura, que é a definição geral de volume de um prisma, Sendo um prisma com base circular, que na verdade a gente não chama de prisma, chama de sólido de revolução, aí já é um cilindro, ou se for um copo quadrado, enfim. O volume é a área da base vezes a altura de qualquer prisma. E a massa é densidade vezes volume. No lugar de massa eu escrevo densidade do líquido vezes o seu volume, vezes gravidade, que já tem aqui, E a área é volume sobre altura. Então eu chego à equação que a pressão exercida por uma coluna de água numa altura H no fundo do recipiente, deslocado lá no fundo, é dada por densidade do líquido vezes gravidade vezes a altura que eu desejo calcular aquela pressão. Aqui eu estou desejando calcular lá no fundo, mas se eu pegar aqui 1 metro da superfície, então no lugar de H eu coloco 1 metro. Se eu pegar 2 metros, no lugar de H eu coloco 2. E assim vou, até desejar fazer a conta que eu quiser.
Tá? Aqui, ó, pressão da coluna de um líquido em um recipiente aberto. Qual é a diferença daqui para ali? É que aqui o recipiente está fechado, não existe ar colidindo com a superfície do fluido, né? Não existe pressão atmosférica. Nesse caso, já existe pressão atmosférica. Então, a pressão nesse ponto será dada por uma soma algébrica, né? Da pressão com do líquido, né? Nessa altura, tá? Mas aqui o ar está exercendo. Naturalmente, sobre nossa cabeça, né? Existe uma pressão de aproximadamente 100.000 newtons por metro quadrado. É como você distribuir em um metro quadrado um caminhão carregado com 50 toneladas de chapa de aço. E por que nós não sentimos essa força? É que já estamos habituados tanto desde quando nascemos, né, que a gente se acostuma com essa ideia de pressão atmosférica, né? O ser humano ele se desenvolve, cresce e tal. E aí, em cima dessas coisas da natureza, da movimentação do ar, né, da pressão atmosférica, da gravidade, você está entendendo? Poxa, por que a gente não cai sempre que vai descer uma escada, já que a gravidade está agindo? É porque a gente se acostumou com aqueles movimentos, né? Então, sobre a superfície de qualquer objeto, nesse caso aqui, né, de um sistema como por exemplo um fluido dentro de um copo, na superfície dele, existe uma pressão atmosférica, e a pressão do fundo é dada pela do início mais a da coluna de mercúrio, tá? P0 denotada pressão atmosférica e PC é a pressão da coluna, que é a densidade do líquido vezes gravidade vezes altura. Agora, eu trago para vocês mais uma vez um exemplo de como pode vir isso no nosso vestibular. E assim eu digo que existe um recipiente onde se tem um líquido de densidade 1 grama por centímetro cúbico. A gente sabe que 1 grama por centímetro cúbico, de acordo com a aula passada dos conceitos de densidade, 1 grama por centímetro cúbico pode ser traduzido como 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, né? Só vou anotar isso aqui, pessoal, para que a gente não se perca diante a resolução, tá? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa do que 1.000 quilos, tá? 1.000 quilos por metro cúbico, tá? Na aula passada eu demonstrei isso aí, que 1 grama por centímetro cúbico é igual a, tá? E aí eu desejo calcular a diferença de pressão, né? Letra A, determine a diferença de pressão entre os pontos B e A. Pessoal, obviamente, a diferença de pressão, vamos lá, bem natural, será dada por diferença a pressão total aqui menos a pressão total aqui. Lembrando que essa altura, pessoal, ela é medida a partir da superfície, tá? A superfície tem como nível de referência o zero, só para lembrar, hein? E a altura, ela cresce para baixo, tá? O mais, ó, é para baixo, tá? Então, qual desses pontos sentirá uma pressão maior? Em outras palavras, se isso for uma piscina e desejarmos mergulhar, como fazíamos na nossa infância, quando íamos nos parques de diversões, se a gente aquáticos, né? Se a gente tentar mergulhar e tal, qual desses pontos a gente vai sentir mais dor nos nossos ouvidos? A pressão vai ser maior. O que está mais no raso ou o que está mais no fundo? Obviamente a gente vai responder que lá no fundo o ouvido dói mais. É porque a pressão para baixo ela aumenta. Cada vez que você vai descendo um buraco ou vai descendo sobre uma piscina na intenção de ir ao fundo, quanto mais profundo, maior é a pressão. Quanto mais eu vou subindo, menor é a pressão. Essa pressão, futuramente, vocês vão ver que ela também se enquadra em fluidos gasosos, né? Como é o caso aí, por exemplo, do ar. A gente sabe que quando existem, por exemplo, jogadores de futebol tende a jogar, vamos botar aqui para não falar de times, vamos falar da seleção brasileira, né? Para não ter diálogo sobre time 1, time 2, vamos falar da seleção brasileira. Quando vai jogar contra a Bolívia em La Paz, a gente sabe que La Paz é uma cidade alta, o que significa que quando comparada com outras cidades a nível do mar,
A pressão lá em La Paz do ar é menor, é pequena. Porque à medida que eu subo, a pressão diminui. Quando eu desço, a pressão aumenta. Se eu vou para um lugar alto, lá em cima a pressão atmosférica é muito pequena. Ou seja, existe pouco ar. Porque de acordo com a equação de Klepper, a gente vai ver lá na frente que pouca pressão vai me fornecer pouco ar. Então quer dizer que um buraco pode ter mais ar do que fora dele. Sim, porque a pressão dentro de um buraco é maior do que a pressão fora, né? Quanto mais eu subo, menor é a pressão. Aí lá na física a gente prova, né, através de cálculos, que quando a pressão é pequena, a quantidade de substância que envolve aquela pressão também é pequena. Então tem pouco ar. Devido a isso, a gente respira com mais dificuldade, né? O oxigênio é pouco, é mais rarefeito, como fala, à medida que a gente vai subindo. Então, continuando nossa questão aqui, a diferença de pressão é dada por PB menos PA, onde PB é a atmosférica mais a da coluna de mercúrio, e a pressão em A é a atmosférica menos a da coluna de mercúrio. Eu subtraio as atmosféricas, né? Aqui tem um menos, tá? E esse menos aqui, ó, também vai multiplicar esse mais, que vai me gerar um menos. Então, a diferença de pressão, pessoal, entre dois pontos em um líquido, ela pode ser calculada como sendo densidade do líquido vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Já que P é dado por densidade do líquido vezes gravidade vezes altura, densidade do líquido vezes gravidade vezes altura, então se eu botar um delta aqui no P, eu vou botar um delta aqui no H. Então assim a diferença de altura sendo de 2 metros para 1 metro, dá 1 metro só, né? Eu substituo H por 1, o G na física é 10, que é a nossa gravidade, e a densidade do líquido é 1000. Então a diferença de pressão é 10 a quarta Newton por metro quadrado. Tá? Significa mais ou menos 10% da nossa pressão atmosférica. Na letra B, eu peço para que você determine a intensidade da força resultante que a água exerce sobre as paredes do fundo do recipiente. Olha que interessante, como a água está exercendo uma certa força lá no fundo, esse fundo aqui, ele está sofrendo uma pressão. No caso aqui, né, pessoal? Está sofrendo uma pressão. Então, esse fundo, ele vai sentir uma certa sensação de força. Porque tem algo em cima dele. São todas as camadas do líquido, né, somando-se, que dá uma certa força, como se fosse a ideia de esmagar, né? Então, a pressão é dada por força sobre área, né? Então, pressão é densidade do líquido vezes gravidade vezes altura é igual a força sobre área. Pessoal, ele deu a área, né, no nosso exemplo aqui, tá? Então, significa que a força ela é dada pela relação da densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura vezes a área. E assim, substituindo esses valores, eu tenho que a densidade do líquido é 1000, a gravidade é 10, a altura é 3 e a área é 2. Tudo no SI, né, dá 10 a quarta. 10 a quarta é 10.000. 10 a quarta é 10.000. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 10.000 está dando 60.000 newtons. Seria a força que essa coluna de água de 3 metros provoca no fundo das paredes do recipiente, tá? Dessa vez eu vou encerrar por aqui. Façam os exercícios, tá? Existem inúmeras questões lá na parte do banco, né, da Laplace, o nosso banco de questões composto por inúmeras questões de pressão, densidade, teorema de Stephen, que será coisas que veremos na próxima aula. Eu peço para que vocês façam os exercícios, fiquem ligados na teoria, vejam e revejam os vídeos quantas vezes for preciso até que absorva todo o assunto, tá? O resto é com vocês. Um forte abraço, até a próxima.